Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar uma introdução básica a um curso em milagres. Nós estamos agora no capítulo 5, Jesus, o propósito da sua vida. Eu acho que é importante falar agora de Jesus porque todas as pessoas parecem ter problemas com ele, por algumas das razões que mencionei anteriormente. Tendo crescido nesse mundo, seja como cristão ou como judeu, a noção que a pessoa tem de Jesus não pode deixar de ser distorcida. Em um curso em milagres, ele quer endireitar as coisas. Ele quer que as pessoas o vejam como um irmão amoroso, em vez de um irmão no julgamento, na morte, na culpa e no sofrimento, ou ainda, um irmão não existente. Foi por isso que o curso veio como veio e é também por isso que Jesus torna bem claro que ele é o autor. Deixe-me dizer-lhes primeiro como Jesus descreve a si mesmo e qual é o propósito da sua vida. Um dos conceitos mais importantes em um curso em milagres é o de causa e efeito. É uma forma útil ao considerarmos toda a ideia do perdão, e especialmente ao olharmos para a missão de Jesus e como ele a realizou. A própria natureza da ideia de causa e efeito é tal que não podemos ter uma sem a outra. O que estabelece que algo é uma causa é que conduz a efeitos, e o que estabelece algo como efeito é ter vindo de uma causa. Uma das minhas frases favoritas no curso parece quase incompreensível. Ela diz: a causa torna-se causa devido a seus efeitos. Essa é uma forma poética de dizer que a causa se faz causa pelos seus efeitos. Assim, o que estabelece algo como uma causa é que ela tem efeitos. Do mesmo modo, o que estabelece algo como um efeito é que ele tem uma causa. Esse é um princípio fundamental desse mundo e também do céu. Deus é a primeira causa e o efeito é seu Filho. Deus é a causa que estabeleceu o seu Filho como o efeito. E como um efeito de Deus, nós estabelecemos Deus como o Criador ou o Pai. O princípio também funciona nesse mundo, de tal modo que toda ação tem uma reação. O que isso também significa é que se algo não é uma causa, não pode existir nesse mundo. Tudo nesse mundo tem que ter um efeito, de outro modo não existiria. Toda ação tem que ter uma reação. Esse é um princípio fundamental da física. Se algo existe, terá um efeito em alguma outra coisa. Portanto, tudo que existe nesse mundo será uma causa e terá um efeito. E é esse efeito que estabelece a causa, certo? Compreender esse princípio é muito importante, porque podemos então usá-lo como uma fórmula abstrata e nos ligarmos nisso. Vamos recordar a história bíblica do pecado original. Quando Deus pegou Adão e Eva e os puniu, ele expressou a punição dentro de um contexto causal. Ele disse: porque vocês fizeram isso, é isso que vai acontecer. Porque vocês pecaram, o efeito do seu pecado será uma vida de sofrimento. O pecado, portanto, é a causa de todo o sofrimento desse mundo. O pecado da separação que deu origem ao ego dá lugar ao seu efeito, uma vida de sofrimento, dor e eventualmente morte. Tudo que conhecemos nesse mundo é o efeito. Tudo que conhecemos nesse mundo é o efeito da nossa crença no pecado. O pecado, portanto, é a causa, do qual a dor, o sofrimento e a morte são efeito. São Paulo fez uma frase brilhante quando disse: o salário do pecado é a morte. Isso também é citado no curso. Ele estava dizendo exatamente a mesma coisa. O pecado é a causa e a morte é o efeito. Não há nenhuma testemunha mais poderosa da realidade do mundo separado do que a morte. Esse é um tema proeminente no curso. Assim, a morte vem a ser prova definitiva de que o pecado é real. A morte é o efeito do pecado, que é a causa. Se nós agora tentamos seguir o pensamento do Espírito Santo e queremos provar que esse mundo não é real
e que o pecado da separação nunca aconteceu. Tudo o que é necessário é provar que o pecado não tem efeito. Se pudéssemos provar que a causa não tem efeito, então a causa não pode mais existir. Se alguma coisa não é uma causa, essa coisa não é real. Tudo o que é real tem que ser uma causa e, portanto, ter um efeito. Se removemos o efeito, estamos também eliminando a causa. Agora, se o efeito do pecado nesse mundo é a morte, ao demonstrar que a morte é uma ilusão, estamos demonstrando simultaneamente que o pecado não existe. Isso também diz que a separação nunca ocorreu. Portanto, nós precisamos de alguém que nos mostre que a morte não existe. Por desfazer a morte, essa pessoa também desfará o pecado e nos mostrará simultaneamente que não há nenhuma separação, que a separação nunca ocorreu e que a única realidade, a única causa verdadeira é Deus. Essa pessoa foi Jesus, e a sua missão era nos mostrar que a morte não existe. O princípio de causa e efeito é resumido no diagrama seguinte. Então, depois eu vou colocar lá a figurinha. Mas é o céu, né? Daí tem a causa e efeito. O céu, a causa é Deus, que é o Pai, e o efeito é Cristo, que é o Filho. E no mundo, a causa é o pecado, e o efeito é o sofrimento, doença e morte. Os evangelhos falam de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fez isso demonstrando que não tinham nenhum efeito. Vencendo a morte, ele nos livrou de todos os pecados. Contudo, essa não foi a forma das igrejas compreenderem isso, ou o que nos foi ensinado. Assim, uma das razões importantes do curso ter vindo nesse momento desse modo é a correção desse erro. O que Jesus foi viver nesse mundo, o mundo do sofrimento, do pecado e da morte, e demonstrar que tudo isso não tinha efeito sobre ele. Um curso em milagres se baseia na compreensão de que a ressurreição de Jesus de fato ocorreu. Estritamente falando, a ressurreição é apenas o despertar do sonho da morte. Portanto, só diz respeito à mente e não ao corpo. Mas, fiel ao seu uso da linguagem tradicional cristã, o curso frequentemente emprega o termo ressurreição da forma que corresponde à compreensão tradicional. Jesus disse: "Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti." Ele diz a mesma coisa muitas vezes de modos diferentes. O ponto crucial que devemos compreender é que a morte não existe, porque se a morte é real, todas as formas de sofrimento são reais e Deus está morto. Além disso, se o pecado é real, significa que uma parte de Deus se separou de Deus, o que quer dizer que Deus não pode existir. Deus e seu Filho não podem estar separados. Assim, Jesus pegou a testemunha mais convincente da realidade desse mundo e mostrou que ela não tinha poder sobre ele. Esse é todo o significado da sua vida, sua missão e sua função. Vencer a morte é demonstrar que a morte não é real, que a sua causa aparente também não é real. Portanto, nós nunca nos separamos de nosso Pai. Esse é o desfazer da separação. O curso fala do Espírito Santo como o princípio da expiação. No momento em que a separação apareceu ocorrer, Deus colocou o Espírito Santo em nós, o que desfez a separação. Esse é o princípio, mas o princípio tinha que ser manifestado no mundo. E Jesus foi aquele que manifestou o princípio da expiação através da sua própria vida, sua morte e sua ressurreição. Mais uma vez, para nos beneficiarmos, um curso em milagres não é necessário que acreditamos em Jesus como nosso Salvador pessoal, nosso Senhor, ou sejam quais forem as palavras que possamos escolher. Contudo, em algum nível, temos que aceitar o fato de que a ressurreição é algo que poderia ter acontecido, mesmo que não acreditemos em Jesus. Em última instância, não podemos aceitar o curso a menos que também aceitemos o fato de que a morte é uma ilusão. Não precisamos fazer isso de imediato. Gente. E não temos que integrar isso completamente em nossas vidas, porque no momento em que o fizermos, não estaremos mais aqui. Olha só, eu vou ler essa última parte, porque isso aqui eu acho que é
vamos dizer, é a azeitona do bolo, a azeitona do bolo salgado, tá? Em última instância, não podemos aceitar o curso a menos que também aceitemos o fato de que a morte é uma ilusão. Não precisamos fazer isso de imediato e não temos que integrar isso completamente em nossas vidas. Imediatamente, entende? Porque no momento em que o fizermos, não estaremos mais aqui. Essa é a meta, mas como uma ideia intelectual, temos que reconhecê-la como uma parte essencial de todo o sistema. E a pergunta disso é, quando você diz que não estaremos mais aqui, o que quer dizer que vamos morrer? E ele responde, bem, de fato quer dizer que nós não precisamos estar aqui para nossa própria expiação. Eventualmente teremos servido ao propósito de estarmos aqui. Quando tivermos realizado esse propósito, podemos deixar esse corpo e voltar para casa. Esse é um pensamento bom, não uma coisa ruim, como usualmente o consideramos. Gente, vou parar por aqui porque é incrível essa parte, se a gente entender. Eu lembro que a primeira vez que eu li um Curso em Milagres, que eu li esse livro, eu fiz exercícios, eu não me dava conta, eu tinha medo dessa parte. Eu ficava pensando, nossa, mas se realmente eu me desfazer meu ego, eu vou parar de existir, eu não vou mais estar aqui, eu vou morrer. Era o que eu pensava, né? E daí você vai lendo e tudo é uma escolha. Tem o livro Desaparecimento do Universo, é uma escolha. E, gente, quando a gente escolhe estar no céu, você pode até continuar aqui, mas a tua mente vai estar mudada, porque tudo isso acontece no nível da mente. Tá? Por isso os mestres ascensionados, eles podem vir e voltar, eles materializam e desmaterializam para nos ajudar, porque eles entenderam que tudo acontece no nível da mente. A gente fica muito apegado à forma, mas a forma é só uma forma deles manifestarem uma ajuda mais concreta, talvez, para a gente, mas tudo acontece no nível da mente. Então, olhem que lindo essa passagem, essa parte. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo mesmo. Porque é o ego que grita pra gente, credo, você tá louca, vai fazer isso. Para agora, eu quero continuar existindo. Mas a gente não precisa ter medo. A gente pode encarar tudo isso e viver no amor em Deus, com Deus. E tudo muda. É só uma percepção.